Todo excesso esconde uma falta. Isso é um clichêzão, mas ele é muito correto também para astrologia. Uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos é que a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência a acrescentar coisa, tá? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quando existe alguma pessoa ali argumentando, contra-argumentando, que ela não tem tanta certeza, você já percebeu como aumenta o discurso, aumenta as histórias, começa a ter uma confusão de informação que você diz assim: nossa, mas peraí, a pessoa começou com essa história, ela depois começou a acrescentar coisa. É, porque a base da história não está bem alicerçada. A gente faz isso na astrologia e é super normal. Eu recebi esse mapinha aqui de uma pessoa me fazendo alguns questionamentos, tá? Esse, inclusive, é algo que está já na primeira aula do curso de Promessa Natal, que é o curso que eu ensino toda a base para você interpretar o mapa do início ao fim, respeitando o fundamento. Então, se você tiver interesse, vou deixar aqui o link aqui abaixo. Bom, você concorda? O que eu tenho aqui? Eu tenho um emaranhado de informação. É uma confusão de informação, tá tudo aqui, né? E a gente tem uma tendência, quando a gente não entende ainda a base, né? Eu vejo muito isso. Não entende nem ascendente, Sol e Lua, mas está querendo colocar Ares, Ceres, Lilith, todas as partes árabes, como a gente tem aqui, as estrelas fixas. E veja bem, eu não estou dizendo, ai, não pode usar, porque ai, quem Lilith é não sei o quê. Não, tá? Você quer usar os elementos, use. Eu não sou astróloga clássica e também não sou moderna, eu estou ali no meio termo, né? Mas assim, você pode usar todos os elementos que você quiser, mas entenda que a gente não pode usar todos eles ao mesmo tempo, senão dá essa confusão mental. Você tem que saber direcionar o seu olhar para ter uma interpretação mais objetiva. E isso parte primeiro de limpar os excessos. O Crowley tem uma citação no livro, se eu não me engano é o The Real Astrology, que ele fala sobre isso, sobre a Golden Rule, que é se você ainda não consegue fazer uma interpretação com a base do fundamento, não adianta você querer colocar um monte de coisa, porque na realidade a base tá, a lacuna tá ali na base ainda. Quer ver? É que nem quando você tá, por exemplo, imagina você lá na primeira, né, no primeiro grau, no fundamental, como falam hoje, né? E você está aprendendo matemática. Às vezes a criança ela não consegue entender, por exemplo, 330.000, 300.000. Não é que ela não entende, mas é porque ela faltou ainda na base da formação do número. Então não é que ela não possa querer utilizar ou chegar mais, mas ela tem que ter essa base bem alicerçada. A mesma coisa acontece aqui. E a gente tem essa tendência a fazer isso, a querer colocar coisas a mais quando a gente não consegue enxergar algo, ou pior, que a gente também faz isso, né? Quando a gente quer enxergar o que a gente só gostaria de ver, ou seja, nem tá lá no mapa e a gente tá forçando a barra para que a leitura seja o que eu quero e não o que o mapa tá indicando. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Entre o que o mapa fala, entre o que a técnica fala e o nosso achismo, vai pelo que o mapa está indicando, tá? Por experiência própria. Porque a gente é humano, a gente tem essa tendência, né, a querer forçar ali uma situação. "Não, olha, não é ruim, tá, tudo é lindo, tudo é transformação". Desculpa, é só olhar ao redor, na vida da gente, a gente tem momentos ruins, tensos, assim como tem momentos maravilhosos. E a astrologia ajuda a mensurar esse tempo, essa qualidade tempo e espaço. Vamos observar esses 2 mapinhas aqui. É o mesmo mapa. Nossa, parece um mapa completamente diferente. Não, é o mesmo mapa. Mesmíssimo mapa. Só que o mapa está mais limpo, mais claro, com toda a base, e só com esse mapa aqui você consegue fazer uma interpretação, você não precisa colocar todas as outras coisas. "Nene, mas eu quero usar, eu gosto de usar". Tudo bem, então acrescenta conforme você vai fazendo a análise. Analisou pela base, entendeu todo o fundamento, agora eu quero acrescentar esses pontos a mais. Acrescenta esses pontos a mais, mas começa com uma estratégia de leitura. Você vai ver como vai ficar muito mais claro. Qual é o seu objetivo de leitura? Qual é o assunto que você quer analisar? Entre no mapa com propósito, porque senão vira uma sopa de letrinha. Assim como numa receita você pode ter um monte de ingredientes, mas você não vai colocar todos eles ao mesmo tempo. Você vai saber exatamente, se você for um belo de um cozinheiro ou de um chefe, que tem momento certo para acrescentar determinados ingredientes, né, na hora de fazer o seu prato. Aqui é a mesma coisa. A base a base você já faz uma bela de uma culinária, não é? Eu aposto que tem alguém aí que estuda gastronomia que vai concordar comigo. Se você faz uma base bem feita, o resto, de novo, acrescenta no que já existe. Você não está vendo nada além do que já está lá.
tá. Então, claro, é da prática de cada astrólogo querer usar ou não elementos extras, além dessa base do fundamento, certo? Então aqui, por exemplo, ao lado eu coloquei o que é necessário assim, respeitando o fundamento e a base dele. Então você não precisa colocar tudo ao mesmo tempo. Existe inclusive, aqui ó, por exemplo, eu tenho o mapa, certo? Aí aqui eu quis acrescentar alguns pontos a mais, então peguei partes árabes, tá. Então, ó, coloquei aqui, a parte da coragem, parte da fortuna, né, Nêmesis. Eu fiz a leitura e agora eu quero, poxa, eu quero ver um pouquinho a mais, eu quero aprofundar um pouquinho com tais assuntos. Eu acrescentei um ponto a mais. Tá, agora eu quero ver com estrelas fixas, então eu acrescento um pouquinho a mais com estrelas fixas. Eu posso daí tirar, de repente, as partes árabes e colocar as estrelas fixas. O que ele determina é o que você está analisando no momento. Esse que é o grande ponto, que eu sempre falo. Qual é o seu objetivo de leitura? Por que você entrou nesse mapa? Você tem uma pergunta para responder? Porque é muito, 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 assim, normal. A gente nem sabe o porquê que a gente está entrando no mapa. Que interpretação você quer fazer? Ah, quero fazer a interpretação do mapa. Mas assim, do mapa inteiro? Você tem uma estrutura para fazer essa análise? Você tem uma metodologia? Porque senão você fica perdido. E aí, o que é pior, né? Essas leituras segmentadas. Ah, Marte em Escorpião, tal coisa, né? Ou o que é pior, né? A casa um ou a casa de Áries, como se fosse a mesma coisa. Às vezes Áries está lá na 10, não tem nada a ver, tá? Então, respeita o fundamento, cria esse hábito. E assim, eu sempre bato isso com os meus amigos, com meus alunos, já vira até piada, né? Um mapinha por dia. Pega um assunto, aconteceu alguma coisa, tenta primeiro decifrar com os clássicos. E depois você vai abrangendo esse leque, tá? Porque aí você vai o quê? Você vai macetando a base. E aí você vai ter isso muito fresco na sua cabeça, sempre que você for decodificar a vida através da astrologia. Isso acontece também, ó, na publicidade. A gente aprende isso, né? Que um excesso de informação causa um ruído que aqui, por exemplo, eu nem sei o que que é mais relevante. Então, se eu for alguém que estou pagando por esse espaço, que não deve ser barato, para mim isso aqui não funciona, porque eu nem sei para onde que eu olho, é um olho no peixe e o outro no gato, tá? Então, é muito melhor você ter uma coisa, né, um foco só, para você desenvolver essa atenção e essa análise. Eu quero que você tente isso, se você ainda está nessa fase, de novo, que é super comum, de tentar colocar 200.000 coisas ao mesmo tempo para fazer uma análise. Tenta limpar, né? O excesso esconde uma falta. Às vezes é uma falta ainda desse alicerce base do fundamento astrológico no teu conhecimento. E tá tudo bem, né? A gente vai praticando, praticando, praticando. Quando a gente cansa, o que que a gente faz? A gente pratica mais um pouco.